Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 3, né? Que é dedicada ao estudo do calor, tá? E nesse estudo do calor, gente, nós temos que relacionar, né, como que a gente trabalha com esse calor no processo de aumento da temperatura ou da mudança de estado físico, tá certo? É isso que a gente vê no que a gente chama de calorimetria, tá? Que é essa partezinha que a gente vai ver agora. Então, a calorimetria ela vai estar sempre relacionada a essa questão do ganho de calor pelos corpos, tá bom? Então, todo corpo que tem uma determinada variação de temperatura ou para produzir uma determinada mudança de estado físico precisa receber ou perder calor, tá? Então, vamos supor que eu tenha um corpo a 20 graus Celsius e eu quero que ele esteja a 30 graus Celsius. Eu quero aumentar a temperatura dele. Para isso, ele tem que ganhar calor, certo? E vamos supor que eu tenha uma quantidade de gelo e quero transformar essa quantidade de gelo em água. Para isso também, esse corpo, esse gelo, vai ter que ganhar calor, porque ele está mudando o estado físico, tá bom? Então é isso que a gente vai ver agora, como calcular essa quantidade de calor. Essa quantidade de calor, ela também pode ser uma quantidade de calor negativa, né? Por quê? Basta que a gente tenha uma variação de temperatura negativa, né? Então, por exemplo, estava lá na temperatura de 50 e vou passar para a temperatura de 30. Então, eu preciso diminuir minha temperatura. Para diminuir minha temperatura, eu preciso perder calor, tá? Então, toda vez, gente, que o calor for ganho, que um corpo ganhar calor, a gente vai dizer que esse calor é positivo, tá? Ó, então, calor recebido é positivo. E quando o corpo perder calor, vai ser uma quantidade de calor negativa, tá? O calor que é responsável apenas por variar a temperatura, então fazer com que um corpo saia de 30 e vá para 40, que saia de 50 e vá para 30, é chamado de calor sensível, tá? Agora, a quantidade de calor que vai mudar o estado físico da matéria, como por exemplo, né, fazer com que o gelo vire água, é chamado de calor latente. Então, nós vamos aprender a calcular essas duas quantidades de calor, ok? Antes disso, gente, nós temos que entender dois conceitos, que é o conceito de capacidade térmica e de calor específico. A capacidade térmica de um corpo, ela vai ser sempre definida, tá? Como a quantidade de calor que esse corpo vai receber, dividido pela variação da temperatura. Então, por exemplo, um corpo recebeu 100 de quantidade de calor, geralmente a quantidade de calor é dada em calorias, tá? Então, 100 calorias, dividido pela temperatura que ele variou. Então, quando ele recebeu 100, a temperatura dele saiu de 10 e foi para 30. Então, variou 20. Então, você iria fazer 100 dividido por 20, tá? Então, a capacidade térmica, gente, ela sempre vai ser dada em caloria por grau Celsius, através dessa definição aqui, ok? E, basicamente, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor que um corpo precisa para variar sua temperatura em uma unidade. Então, quando a gente diz isso aqui, ó, a capacidade térmica do corpo é 20 calorias por grau Celsius, certo? O que eu estou dizendo? Essa substância precisa de 20 calorias para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. É isso que quer dizer capacidade térmica, tá? A capacidade térmica, gente, ela é dada geralmente para corpos. Então, por exemplo, uma panela tem capacidade térmica, uma xícara, uma garrafa, tá? Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, uma panela de alumínio, eu quero falar da substância alumínio. Eu não falo de capacidade térmica, eu falo de calor específico, tá? O que é o calor específico? O calor específico ele vai ser definido como a capacidade térmica dividido pela massa, tá? Então, pego a capacidade térmica da panela de alumínio e divido pela massa dessa panela de alumínio. Eu vou ter o calor específico dessa substância alumínio, tá certo? Basicamente, gente, o calor específico, ó, vamos pegar aqui, eu coloquei uma tabelinha, né, com alguns valores. Então, por exemplo, quando eu digo que o calor específico da cetona é 0,52, olha a unidade aqui, ó, caloria por grama vezes grau Celsius, né? Então, o que quer dizer isso aqui?
quer dizer que o corpo precisa de 0,52 calorias, tá? Então, o corpo precisa de 0,52 calorias para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Mas tem que ser 1 grama dessa substância, tá? Então, a gente pode dizer assim, ó, 1 grama de acetona precisa de 0,52 calorias para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? Essa é a definição do calor específico. O calor específico, basicamente, gente, ele reflete a capacidade que o corpo tem de armazenar ou de perder calor, tá? Quanto maior for o calor específico, maior a capacidade que ele tem de armazenar calor. Então, é o caso da água. O calor específico da água é 1. Então, a gente sabe que a água, ela custa a esquentar. Mas ela, depois que ela esquentou, ela também custa esfriar. Então, isso reflete a capacidade que ela tem de armazenar calor, certo? Corpos, por exemplo, como metais, né? Igual tem o cobre aqui, o alumínio, o próprio alumínio que eu estava falando do exemplo. Eles são corpos que têm calor específico baixo. Então, o que significa isso? Eles esquentam rapidamente, mas eles também resfriam rapidamente. Tá? Então, vai depender do que você quer, né? Tem situações que você quer essa variação de temperatura rápida, tem situações que não. Então, a partir disso, você vai escolher qual material utilizar. Tá certo, gente? Então, essa situação do calor específico é bem importante, né? Variando essa questão do calor específico, do valor, da capacidade de armazenar essa quantidade de calor, ok? E aí, se eu juntar essa fórmula, essa primeira fórmula aqui, ó, tá certo? Com a segunda fórmula do calor específico, que é essa aqui, nós vamos obter o que a gente chama de equação geral da calorimetria, que é esse Q igual a mc delta T, tá? Que é a fórmula que a gente vai utilizar, que o pessoal chama aí de que macete, né? Para poder gravar mais facilmente, tá bom? E aí, claro, se a variação de temperatura for positiva, o Q é positivo. Se a variação de temperatura for negativa, o Q é negativo, tá bom? A gente vai ver isso na hora de resolver os exercícios. Isso, gente, a gente está falando de calor sensível, né? Que é aquele calor que faz com que a temperatura aumente. Mas eu posso ter também o calor latente, que é a quantidade de calor responsável por variar o estado físico da substância, né? Então, no caso lá do gelo virar água, eu não vou utilizar essa fórmula aqui para o gelo virar água. Eu tenho que utilizar essa aqui, certo? Então, como que é o cálculo desse calor? É Q igual a ml, onde Q é a quantidade de calor que vai ser perdida ou que vai ser recebida, né? M vai ser a massa da substância e L o calor latente. Cada substância também tem um calor latente diferente, tá bom? Então, essa daqui, a outra chama que macete, essa aqui geralmente eles chamam de quimolesa, tá? Para ficar mais fácil de decorar. Ok, gente? Então, o nosso objetivo aqui é saber aplicar essas duas formulazinhas, ok? Então, vamos para os exercícios do PET, que estão nas páginas 118 e 119, né? Nós vamos começar com o número 2. O número 1 já vai ficar para vocês fazerem. O 2 está dizendo o seguinte, ó. O calor específico de uma substância indica o valor. O que o calor específico indica, né? Ele indica o valor do ponto de ebulição? Não. Então, a letra A está errada. Ele indica a temperatura de um corpo? Não. O que o calor específico indica? O valor da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância? Sim. Essa daqui é a definição de calor específico, né? Então, essa letra C está certa. A letra D está falando da sua condutividade térmica? Não. E a letra E da quantidade de calor necessária para fundir 1 grama dessa substância? Também não, tá, gente? Isso aqui está falando do processo de fusão. Então, isso aqui tem a ver com mudança de estado físico, é calor latente, tá? Então, não é calor sensível, beleza? Então, o calor específico é isso. É a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância precisa para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Então, a letrinha C, ok? Nós vamos para o número 3 agora. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Isso nós vimos lá
na semana 1, né? O que, que é a temperatura? A temperatura é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude da diferença de temperatura? Não. Isso aqui seria, na verdade, o calor, né, gente? Não a temperatura. Letra B. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo? Sim. A temperatura é uma grandeza associada à agitação das partículas, certo? Só que está dizendo o seguinte aqui, ó. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor é a sua temperatura? Não. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior a sua temperatura, né? Então a letra B também está errada. Letra C, é uma energia térmica em trânsito? Não, isso aqui é calor, né? A temperatura é uma forma de calor? Também não. Então a letrinha correta é a letra E, que vai dizer o seguinte, ó. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Ok. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura, tá certo? Então, essa é a definição de temperatura. Mede a agitação das partículas do corpo. E quanto mais agitadas as partículas, maior será a temperatura, ok? Então, letrinha é a nossa letrinha correta. E o número 4, gente, vai ficar 1 e o 5 aí para vocês resolverem. O número 4 é o seguinte, assinale a alternativa que define corretamente o calor. Então, agora está pedindo a definição do calor, tá? Então, o calor, a gente já viu que ele é uma energia que passa de um corpo para o outro. A gente viu isso lá na semana 1 também. Então, olha só, vamos ver a letra A. Trata-se de um sinônimo de temperatura? Calor é um sinônimo de temperatura? Não. Calor e temperatura são coisas diferentes. Letra B. É uma forma de energia contida nos sistemas? O calor está contido no corpo? Não. Né? Lembra que a gente falou sobre isso? O calor ele não está contido no corpo. Ele passa de um corpo para o outro quando tem uma variação de temperatura. Tá? Letra C. É uma energia em trânsito de um sistema para outro, devido à diferença de temperatura entre eles? Sim, esse daqui é o conceito de calor, tá certo? Aí falou na letra D, é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? É só quando a temperatura está alta que a gente fala de calor? Não, né? Então não pode ser letra D. E o calor é o mesmo que temperatura? Também não. Então a letrinha correta é a letra C, tá, gente? Prestem atenção nisso. O calor, ele não está contido nos corpos. Ele passa de um corpo para o outro através de uma diferença de temperatura, tá? E aí, a temperatura ela é a medida da agitação das partículas, ok? Então, vai ficar o número 1 e o número 5 para vocês poderem resolver. O calor, né? Então, como que o calor se comporta? Lá na semana 1, nós já estudamos a temperatura, tá? Então, a gente agora já viu o que é temperatura e o que é calor. Não pode confundir mais esses dois conceitos, ok, gente? Então, se tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá certo? Que a gente vai tirando essas dúvidas ao longo dos dias, ok? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.